Olá! Sabe, a inteligência artificial, ela já não é mais coisa de filme de ficção científica, né? Hoje ela tá em tudo. Faz parte do nosso dia a dia. Mas a pergunta é, como é que a gente chegou até aqui? Para a gente poder imaginar o futuro com a IA, a gente precisa primeiro entender o passado dela. Então, bora lá. Vamos mergulhar juntos nessa jornada incrível para ver como tudo começou. E olha, tudo começa com uma pergunta bem filosófica até. Será que as máquinas podem pensar? Parece simples, né? Mas essa pergunta, por séculos, foi o que moveu tudo. Foi o motor por trás de todo o campo da inteligência artificial. Foi a faísca que deu início a essa busca por criar uma inteligência que não fosse biológica. Tá, mas afinal, o que é IA? O que é inteligência artificial? De forma bem direta, é a área da computação que se dedica a criar sistemas, programas que conseguem fazer coisas que normalmente a gente pensaria que só um ser humano poderia fazer. Coisas que exigem inteligência. Não é só automatizar uma tarefa repetitiva, sabe? É sobre construir máquinas que aprendem, que raciocinam e principalmente que se adaptam. Então vamos começar essa viagem no tempo. A primeira parada é lá atrás, nas origens filosóficas. Porque, olha que interessante, antes da IA ser tecnologia, com código e computador, ela era uma ideia. Era um sonho que nasceu lá na filosofia, com gente questionando a natureza da nossa própria consciência. E a conexão começa aqui, e é bem fascinante. Lá no século XVII, um filósofo que todo mundo já ouviu falar, René Descartes, ele veio com uma ideia chamada mecanicismo. Basicamente, ele sugeriu que os seres vivos, incluindo nós, poderiam ser vistos como máquinas. Máquinas super complexas, claro. Para a época, isso era uma ideia radical. Mas foi essa ideia que plantou a sementinha, a base, para uma outra pergunta revolucionária. Ué, se a vida pode ser mecânica, será que o contrário também é verdade? Será que a mecânica consegue simular a vida? E foi a partir daí que o sonho começou a tomar forma, a sair do campo da filosofia e entrar no mundo prático. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa ideia de uma máquina que pensa deu seus primeiros passos para se tornar algo real, algo concreto. É o momento em que a mecânica se encontra com a lógica matemática. Essa linha do tempo aqui resume bem essa evolução. A gente vê essa jornada longa, né? Começa lá com a filosofia de Descartes, aí pula para o século XIX com Charles Babbage e o primeiro projeto de um computador, a máquina analítica, e aí o grande marco, 1956, é quando finalmente o campo ganha um nome oficial: inteligência artificial. Pois é, a conferência de Dartmouth, ela não foi só um encontro qualquer não, foi o evento. Foi o momento que juntou os maiores cientistas da época em torno de um objetivo muito claro e, vamos combinar, super audacioso: criar máquinas que fossem de verdade inteligentes. Foi ali o marco zero, sabe? Onde a IA virou oficialmente um campo de estudo científico. Agora, a gente dá um salto grande no tempo, direto para a era moderna. E aqui, gente, acontece uma virada de chave fundamental. A IA para de ser só sobre seguir regras que um humano programou e começa a fazer algo revolucionário: aprender sozinha, direto dos dados. E o motor por trás dessa revolução tem nome: Machine Learning, ou, em bom português, aprendizado de máquina. Pensa assim, é o que permite que os sistemas fiquem melhores com o tempo, com a experiência, que nem a gente. Eles olham um monte de dados, encontram padrões e vão se ajustando, sem precisar que um programador vá lá e mude o código toda hora. É a máquina aprendendo de verdade. Beleza, mas como o Machine Learning faz essa mágica acontecer? Bom, uma das técnicas mais poderosas para isso são as redes neurais artificiais. E o nome já dá a dica, né? Elas são inspiradas em quê? No nosso cérebro, na forma como nossos neurônios se conectam. Essas redes são fantásticas para reconhecer padrões super complexos nos dados. É por causa delas que a gente teve avanços gigantescos no reconhecimento de imagens, de voz, tudo isso. Só que não adianta ter o melhor motor do mundo se não tiver combustível, certo? E o combustível do Machine Learning é o tal do Big Data. A gente está falando de volumes absurdos, gigantescos de dados. Foi essa disponibilidade de informação que virou o ingrediente que faltava. Foi isso que permitiu que as redes neurais ficassem tão espertas, tão poderosas e precisas como são hoje. E o resultado de séculos de trabalho é isso. A gente vê como a IA evoluiu de uma teoria abstrata para uma tecnologia que está aqui, agora, remodelando o nosso mundo. Não é mais uma ideia, um experimento de laboratório. É uma força real, prática, transformadora. E está presente em quase tudo na nossa sociedade. Ok, então vamos olhar mais de perto para a IA hoje. Como é que essa tecnologia toda está sendo usada no nosso dia a dia?
E claro, quais são os desafios e as questões importantes que ela traz junto. Porque, né, com tanto poder, vem também grandes responsabilidades. E o impacto a gente já sente, é imenso e está em todo lugar. Pensa aí, nos chatbots que resolvem nossos problemas a qualquer hora, nos aplicativos de transporte que acham o melhor caminho, nos sistemas de banco que detectam fraudes na hora ou na automação lá no chão de fábrica. A IA está otimizando processos em basicamente todos os setores da economia. Mas claro, esse avanço todo não vem sem desafios. E são desafios grandes. A gente tem que falar de ética, de privacidade dos nossos dados, de cibersegurança. Tudo isso é fundamental. E tem um desafio mais técnico, que é a tal da explicabilidade. Basicamente, é a gente conseguir entender por que uma IA toma uma certa decisão. Porque vamos pensar, como é que a gente pode confiar num sistema se o raciocínio dele é uma caixa preta que ninguém entende? E é por isso que entender essa história toda é tão importante. Não é só uma curiosidade, sabe? Conhecer esse passado dá pra gente o contexto, a base que a gente precisa para usar essa tecnologia no futuro de um jeito mais inteligente, mais estratégico e, o mais importante de tudo, de um jeito responsável. Pra gente fechar, fica uma reflexão. Uma coisa é certa, a IA vai continuar evoluindo e fazendo cada vez mais parte da nossa vida, do nosso trabalho. Conhecer a história dela nos prepara para essa nova realidade. A questão, então, não é mais se a gente vai interagir com a IA, mas sim como essa interação vai ser moldada daqui para frente.